Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui, fazer um videozinho falando sobre o Espírito Santo. Eu passei 30 anos da minha vida dentro de uma organização que me ensinou que o Espírito Santo é uma força ativa. É isso aí. Testemunhas de Jeová. Ensinamento do corpo governante. Para você que é uma testemunha de Jeová, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa, uma força ativa, como ensina aqueles homens lá, o corpo governante, que vocês, testemunhas de Jeová, acreditam, principalmente que está aí dentro, porque aqueles que saíram já pesquisaram e viram que estava sendo enganado. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da pessoa do Espírito Santo. Vamos ver se ele realmente é uma força ativa ou ele é uma pessoa. O que diz a Bíblia? Não é eles mesmos lá que dizem, no seu livro Verdade que Conduz à Vida Eterna, porque é sábio que examine a sua religião? Pois é, eu estou examinando a minha religião, não é verdade? Quando me ensina mentira, eu tenho que questionar mesmo. Por exemplo, aqui, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa ou uma força ativa? Vamos ler lá, Testemunho de Jeová. João 14, 23. Jesus e o Pai faz morada em nós. Primeiramente, a Bíblia está falando aqui em João 14, 23, que Jesus e Jeová faz morada em nós. Jesus e Jeová não é uma pessoa? Como é que eles podem fazer morada em nós? E o Espírito Santo não pode, sendo ele uma pessoa. Me explique isso aí, Testemunho de Jeová. Outro texto, Mateus 12, 32. Se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas aquele que fala contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesta vida, ou nem neste mundo, e nem naquele que há de vir. Não é verdade? Então, o que a Bíblia tem mostrado ali? Se você falar uma palavra contra o Espírito Santo, tu não pode ser. Quem falar uma palavra contra o Filho do Homem é perdoado, mas aquele que falar qualquer coisa contra o Espírito Santo, isso não será perdoado. Será que aqui está mostrando que o Espírito Santo é uma força ativa? Claro que não. Como é que você vai falar uma palavra contra uma força ativa, comparada a uma energia? Como é que você vai pecar contra o Espírito Santo, comparado a uma energia? Outro texto, Atos 5, 3 e 4. Atos 5, 3 e 4. Pesquise, Testemunho de Jeová. Vocês estão sendo enganados por um sistema religioso mentiroso e covarde. Aqui em Atos 5, 3 e 4, fala de Ananias e Safira. Fala que eles mentiu para o Espírito Santo. Ué, eles mentiram por uma força ativa ou por uma pessoa? Me dá essa explicação aí, Testemunho de Jeová. Vamos prosseguindo aqui mais um pouquinho aqui na pesquisa. Atos 16, 8. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ué,
Força ativa convence alguém? Torre de vigia. Para vocês aí do poder aí, eclesiástico, força ativa convence alguém do pecado, da justiça, do juízo? Fala aí para mim, testemunho de Jeová. Me dá essa explicação. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ué, força ativa fica triste, torre de vigia? Podemos entristecer força ativa? Ou podemos entristecer uma pessoa com sentimento? Me dá essa explicação aí. Efésios 4:30. Leia lá. Me dá essa explicação aí, torre de vigia. A você que é testemunho de Jeová, que acredita nesses homens mentirosos, acredite na Bíblia, a palavra de Deus. Acredite em Jesus, não em homens. Mais um texto da Bíblia. 1 Coríntios 2:11. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele há? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E aí, qual é a explicação? Mas vamos prosseguindo aqui na minha pesquisa, né? Para vocês aí que dizem que acreditam na torre, olha o que a Bíblia está me ensinando. Ó, aqui no livro de Atos, capítulo 11, versículo 12, diz assim: então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. Atos 11:12. Ué, o Espírito me disse? O Espírito pode dizer alguma coisa comparado a uma energia? Uma força ativa pode dizer alguma coisa? Me dá uma explicação aí para esse texto, testemunho de Jeová. Atos 11:12. Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e eles mesmo lutou contra eles. Ué, Isaías 63:10 está dizendo que eles foram rebeldes e entristeceram o Espírito de Deus. Ué, força ativa pode ficar triste? Me dá uma explicação aí, testemunho de Jeová. Que eu saiba, só quem tem sentimento é que se entristece, ou seja, uma pessoa. Mas vamos lá. Isso aí está em Isaías 63:10. É a Bíblia me ensinando. Não sou eu falando não, tá bom, testemunho de Jeová? É a Bíblia. A Bíblia. Pesquisa lá. Pesquise. Todos esses textos que eu falei aí, é a Bíblia que vem me ensinando. Ué, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo escolhe, o Espírito Santo fica triste, o Espírito Santo, ele fala, ele escolhe, ele envia. E aí?
Uma força ativa pode fazer tudo isso? Me explica aí, Torre de Vigia. Me explica esses textos aí, por gentileza, que eu saiba. Tudo isso que a Bíblia está falando aqui a respeito do Espírito Santo é característica de pessoas, não de uma força ativa. O Espírito fala, o Espírito escolhe, o Espírito envia. E aí? Qual é a explicação? Aí, né, vocês querem me empurrar a goela dentro de outras pessoas que o Espírito Santo é uma força ativa? Força ativa não escolhe, força ativa não fala, força ativa não envia. E aí? Qual é a explicação que vocês me dão? Então, lê aí o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 32, João 14, 23. Leia também Atos 5, 3 e 4, Ananias e Safira. Ela mentiram para quem? Uma força ativa? Fala aí, me dá essa explicação. Vou falar mais uma vez aqui, ó. 1 Coríntios 2, 11. Efésios 4, 30. Vai lendo esses textos e me dá uma explicação, por gentileza, já que vocês dizem saber tudo da Bíblia. João 16, 13. Dá essa explicação. Leia também Atos, João 1, 14, 26. Leia também Hebreus 10, 15. Né? Atos, capítulo 2. Me diz aí, aquelas pessoas ficaram cheias de Espírito Santo, ficaram cheias de uma pessoa? Aí vocês dizem que não, que uma pessoa não pode entrar dentro da outra. E o diabo? Ele pode entrar? A Bíblia fala que o diabo entrou em Judas. E aí? Sendo ele uma pessoa, qual é a explicação? Aí, quer dizer, gostaria de uma explicação, Testemunho de Jeová. E aí, Torre de Vigia? Me dá a explicação desses textos aí. Se o diabo pôde entrar no corpo de Judas, sendo ele uma pessoa, por que o Espírito Santo de Deus não pode? Que é mais poderoso do que o diabo. Me dá a explicação, por favor. E aí vai. Muitos outros textos poderiam ser falado aqui. Mas vou deixar esses aí para que vocês pesquisem. Mas pesquise mesmo a sua Bíblia, Testemunho de Jeová. Porque vocês estão sendo enganados por um sistema religioso covarde e mentiroso, que mente, que engana. Mas lembre-se, a Bíblia diz: quem pecar contra o pai, contra o filho, tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito de Deus não tem perdão, nem nesse sistema, nem no que há de vir. E aí, Testemunho de Jeová? Em quem vocês vão seguir ou acreditar? Na Bíblia, a palavra de Deus, ou em 9 homens que enganam e mentem? Pense nisso. Um abraço a todos e fiquem na paz de Deus.